Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês Nicolau Maquiavel. Essa é apenas a parte 1 do vídeo. Eu venho falando apenas nessa primeira parte da trajetória de vida dele. Na segunda parte, aí realmente eu venho adentrando mais em Nicolau Maquiavel. Mas enfim, vamos conhecer a trajetória de vida de Nicolau Maquiavel. Vamos conhecer um pouquinho sobre Nicolau Maquiavel. Bom, Nicolau Maquiavel, ele nasceu em 3 de maio de 1469. Ele era membro do ramo pobre dos marqueses da Toscana. Ele foi um poeta, ele foi dramaturgo, diplomata e filósofo, um pensador. Era um típico homem da Renascença, com sólida formação humanista. O pai era um pequeno comerciante, que também era doutor em leis e tinha uma respeitável biblioteca em casa. Entre os livros havia especialmente uma cópia da História de Roma, da qual Maquiavel ele se serviria mais tarde para compor seus discursos. Além de historiadores como Lívio, Plutarco, Tácito. Entre suas leituras também estavam os poetas romanos Vigílio, Lucrécio, Ovídio, filósofos antigos e, de maneira especial, os seus quase contemporâneos, Dante, Petrarca, todos toscanos como ele. Maquiavel ele nasceu numa Itália esplendorosa, mas infeliz, no dizer do historiador Gary. A península era então constituída por uma série de pequenos estados, com regimes políticos, desenvolvimento econômico e variadas culturas. Tratava-se de um verdadeiro mosaico, sujeito a conflitos contínuos e alvo de constantes invasões por parte de estrangeiros. Até 1494, graças aos esforços de Lourenço, o Magnífico, a península experimentou uma certa tranquilidade. 5 grandes estados dominavam o mapa político. Ao sul, o reino de Nápoles, nas mãos dos Aragão. No centro, os estados papais, controlados pela Igreja, e a República de Florença, presidida pelos Médicis. Ao norte, o Ducado de Milão e a República de Veneza. Nos últimos anos do século, a desordem e a instabilidade eram incontroláveis. O pai de Maquiavel, como um típico renascentista, era um estudioso das humanidades, tendo se empenhado em transmitir uma aprimorada educação clássica para seu filho. Nicolau Maquiavel, com apenas 12 anos, ele já redigia no melhor estilo em latim, dominando a retórica greco-romana. A poderosa família Médici, que dominava a política e os negócios de Florença, havia quase um século, fora banida da cidade em 1494. Quando o frei dominiciano Jerônimo Savonarola, com o apoio popular, implantou uma espécie de ditadura teocrática por 4 anos. Apesar do brilhantismo precoce de Nicolau Maquiavel, apenas em 1498, quando ele tinha 29 anos, é que se tem a primeira notícia de Nicolau exercendo um cargo de destaque na vida política e pouco se sabe de sua vida antes disso. A carreira pública de Maquiavel começou após Jerônimo Savonarola ter sido deposto, enforcado e queimado. Foi executado por heresia. Com a morte de Savonarola, a República Florentina foi restaurada. E em 1498, aos 29 anos, apesar de seu brilhantismo precoce, Nicolau Maquiavel exerce seu primeiro cargo na vida pública, ocupando o cargo de secretário da segunda chancelaria, que era uma posição de considerável responsabilidade na administração do Estado,
na qual eram tratados assuntos internos e militares e também algumas questões de política externa. Conduziu uma intensa atividade política e diplomática nos 14 anos seguintes. Era responsável pela correspondência doméstica e também internacional da República, pelo registro de julgamentos, pelas minutas dos conselhos e pela formulação de acordos com outros estados. Ele foi enviado para várias missões dentro da Toscana e, em 23 ocasiões, agiu como legado florentino em importantes embaixadas junto a príncipes estrangeiros. E nessas viagens ele demonstrou uma extraordinária capacidade para perceber as estratégias de seus interlocutores e propor linhas de ação apropriadas à Florença. Essas ações, ações essas que depois elas seriam lamentadas pelos florentinos, pois nem sempre foram adotadas. Sempre registrando suas impressões em detalhados relatórios. Sempre teve o papel de observador, sem a autoridade de um embaixador, recolhia informações, estudava eventos, lançava hipóteses sobre possíveis cenários futuros e comunicava tudo isso à Florença. Nessa atividade cumpriu uma série de missões, tanto fora da Itália como internamente, destacando-se sua diligência em instituir uma milícia nacional. Nicolau casou com Marieta em 1501, uma mulher de origem modesta, com a qual teve 7 filhos. E apesar dos possíveis afetos pela esposa, isso não impediu seus impulsos amorosos. Era notoriamente um sedutor e Florença inteira sabia de seus numerosos casos. Sua mais longa relação extraconjugal já ocorreu no fim de sua vida com a jovem cantora e poetisa Bárbara, que lhe inspirou o poema Bárbara e as comédias Clícia e Mandrágora. A partir de 1502, Maquiavel serviu o governo de Piero Soderini e 10 anos mais tarde, graças às inabilidades de Soderini, a milícia florentina foi devastada pelos espanhóis e pelas tropas pontifícias. E, sob pressão dos acontecimentos, o governo renunciou e Maquiavel tentou mediar a situação junto aos revigorados partidários dos Médici. No entanto, em 1512, suas tarefas diplomáticas sofreram uma brusca interrupção. Em 16 de setembro de 1512, o cardeal João de Médici entrou em Florença, censurou formalmente o governo e a república começou a cair. Os Médici recuperaram o poder e voltaram para Florença. O governante Soderini vai para o exílio e é dissolvida a república. Maquiavel foi demitido de seu posto de secretário, proibido de abandonar o território florentino pelo espaço de 1 ano e proibido de entrar no Palácio Velho, que era a sede do governo da cidade. Também lhe foi vedado o acesso a qualquer prédio público. Mas o pior ainda estava por acontecer. Em fevereiro de 1513, foi considerado suspeito, acusado de tomar parte na fracassada conspiração contra o governo dos Médici. Foi por isso torturado, condenado à prisão e a pagar uma pesada multa. O sol parecia brilhar para os Médici. E em 1513, a família consegue uma nova vitória. E sem precedentes, o cardeal Giovanni de Médicis transforma-se no Papa Leão X, o primeiro florentino a conquistar tamanha honraria. E, com isso, a cidade que antes era hostil à família que derrubara a república passa a celebrar os novos chefes. Maquiavel, ele tenta, com a ajuda de seu novo amigo Vettori, embaixador de Roma, Vettori. Com a ajuda de seu amigo Vettori, embaixador de Roma ligado aos Médicis, a sua libertação e, posteriormente, recuperar seu antigo emprego. Sua inocência foi reconhecida. Maquiavel saiu da prisão, mas foram inúteis suas repetidas gestões para voltar para a vida pública.
Foi exilado de sua própria terra e impedido de exercer sua profissão, e com isso passou a morar em uma propriedade que herdou de seu pai e avós em São Cassiano. Ali iniciou uma nova fase, vivendo modestamente e estudando os clássicos. Deste retiro forçado nasceram as obras do analista político. Como o próprio Maquiavel afirmou, são textos que resultam de sua experiência prática e do convívio com os clássicos. O Príncipe data dos anos de 1512 a 1513. Os discursos sobre a primeira década, de Tito Livio, de 1513 a 1519. O livro sobre a arte da guerra, de 1519 a 1520. E, por último, sua História de Florença, de 1520 a 1525. E depois da redação de O Príncipe, a vida de Maquiavel é marcada por uma contínua alternância de esperanças e decepções. Ele buscou incessantemente voltar às funções públicas e, para conseguir os favores dos Médicis, ele lhe dedicou seu livro, O Príncipe, e pede a intervenção de amigos. O próprio Vettori entregou o livro a Lourenço II de Médici em 1515 e depois contou para Maquiavel que o governante florentino mal folheou o livro, interessando-se mais por 2 cães que lhe haviam sido presenteados antes. Os governantes são pouco sensíveis aos apelos. Para os tiranos, ele é um republicano. E com a morte de Lourenço II, Maquiavel voltou à vida política. O cardeal Júlio de Médici, novo senhor de Florença, pede-lhe, em nome do Papa, um parecer sobre uma possível reforma da Constituição florentina. Maquiavel escreve, então, o discurso sobre a reforma do Estado em Florença. E no final de 1520, a Universidade de Florença, presidida pelo cardeal Júlio de Médici, encarrega-o de escrever sobre Florença, que são as histórias florentinas, que ofereceu pessoalmente ao Papa Clemente VII em maio de 1521. Sugeriu ao pontífice, então, abraçar o seu projeto de constituir uma milícia italiana capaz de se opor aos exércitos estrangeiros, e o Papa lhe pediu que obtivesse um parecer técnico junto ao historiador e diplomata Francisco. E em agosto, com sua volta a Florença, Maquiavel é completamente reabilitado ao serviço público. Retomou suas missões locais e internacionais e no ano de 1526 foi eleito magistrado dos procuradores dos muros, ou seja, responsável pela fortificação e pela preparação da defesa de Florença. Mas no ano seguinte, em abril, os opositores dos Médici ocupam a sede do governo, expulsam novamente a família da cidade e restauram a República em 18 de maio. Maquiavel sempre foi republicano, então ele esperava voltar ao governo, mas em vão. Foi rejeitado por ter colaborado com os Médici e porque o livro O Príncipe havia sido mal interpretado e considerado um livro contra os interesses republicanos e populares. Maquiavel faleceu em 21 de junho de 1527, aos 58 anos. Deixou a família em dificuldades econômicas e foi chorado por poucos amigos. No dia seguinte, seu corpo foi sepultado na igreja de Santa Croce, em Florença. O livro Príncipe ele foi proibido pela primeira vez em 1559 pelo Papa Paulo IV, e em 1578 o Grande Índex da Inquisição, uma lista de quase 600 livros vetados, proibiu a obra completa do florentino. Bom, o vídeo de hoje foi esse, que é a parte 1 sobre Maquiavel. Na parte 2 eu venho falando sobre a verdade efetiva das coisas, eu venho falando sobre anarquia, principado, república, virtude e fortuna. Bom, o vídeo de hoje foi esse, que é a parte 1 sobre Nicolau Maquiavel, e espero que vocês tenham gostado.
Não deixem de se inscrever no canal, deixar seu like e escrever um comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um abraço!